Bom dia para você, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Nesse momento eu trago uma mensagem do coração de Deus para você. Logo após eu quero também estar orando por você e por toda a sua família, pela sua casa. Fica aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 41 e o versículo 42 diz o seguinte: Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas preocupada, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Marta, Marta, andas preocupada com muitas coisas. E essa palavra é para homens e mulheres, podemos dizer aqui, não é? João, Pedro, Felipe, etc. Homem e mulher de Deus, filho e filha de Deus, andas preocupado e preocupada com muitas coisas. Era o que acontecia com Marta naquela ocasião, mas parece que Marta tinha razão em estar preocupada, porque Jesus estava ali com seus 12 discípulos, visitando a sua casa, e ele ia almoçar naquela casa. E ela estava no corre-corre, porque Jesus não tinha avisado, chegou de surpresa, e ela estava naquele corre-corre, varrendo alguns vãos da casa, fazendo ao mesmo tempo comida, cuidando no que podia. E Maria estava ali assentada aos pés de Jesus, sua irmã, que poderia estar ali ajudando. Estava ali só ouvindo o que Jesus tinha para dizer. E Marta estava preocupada com muitas coisas, era com o almoço, com a casa. Eu acredito que com outras coisas também, sei lá, que se não tinha alguma roupa para lavar, se eles não criavam ali perto, próximo da casa, algumas ovelhas, teria que colocar comida. Eu sei que Jesus disse que ela estava preocupada com muitas coisas. E estando inquieta e preocupada com muitas coisas, ela também estava incomodada com Maria estar ali. E ela, a sua preocupação era tanta que ela foi a Jesus pedir para que ele ordenasse que Maria deixasse de ouvir a palavra de Deus ali, que Jesus estava pregando, para cuidar nas preocupações de Maria, de Marta, para cuidar nas preocupações que Marta tinha ali, ajudá-la. E isso parecia certo, não é? Mas a preocupação nunca é certa, a inquietação nunca é certa. Ela também tem uma conotação com uma falta de fé. Ela achou que não daria tempo fazer as coisas a tempo e ela estava inquieta e preocupada com muitas coisas. E a Maria não estava preocupada, ela estava na fé, só ouvindo a palavra, estava só na fé. Ela sabendo que Jesus, encerrando a sua pregação, ela se levantaria e iria cuidar nas coisas, no tempo exato, no tempo certo. Jesus não ia passar o dia e a noite toda pregando ali. Ele ia encerrar, ia dar uma pausa. E as coisas seriam feitas. Mas a Marta estava preocupada, muito preocupada e inquieta. E quando a gente está assim, preocupado e preocupada, inquieto e inquieta, o que acontece é que nós começamos a inquietar outras pessoas, incomodar outras pessoas e chegamos a atrapalhar até Jesus, porque ela interrompeu a pregação. E ela veio e falou: Jesus, o senhor não se importa, não? Eu estou cuidando em tudo aqui, Maria sentado aí aos seus pés. Ela interrompeu a pregação e Jesus falou para ela isso: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, está inquieta.
E só uma coisa é necessária, era a palavra de Deus. Só uma coisa era necessária, ela buscar, ela se inquietar para conter, para ter, para adquirir. Era a resposta de Deus para a vida dela. E o Senhor te diz hoje, lance as preocupações fora, porque eu estou no seu amanhã. O Senhor já está cuidando do seu amanhã. O Senhor já está lá, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas amanhã, e quando eu falo amanhã, eu falo no futuro, não é? Pode ser o dia de amanhã, o mês, o ano. Você já está preocupado com o ano que vem, como será, com isso, com aquilo outro, e o Senhor já está lá cuidando de tudo. Então você precisa descansar, descansar realmente. E esse descansar não é se deitar, não é um cansaço físico, é você não se preocupar, é você não se inquietar, confiando que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, porque o seu Pai, o seu Senhor, o seu médico, que é o médico dos médicos, o seu Senhor, que é o seu pastor, ele não vai deixar faltar nada, ele vai cuidar de tudo. Tudo que estiver faltando, ele vai completar. Tudo que estiver quebrado, ele vai consertar. Tudo. Ele está no seu amanhã. E ele está preparando tudo conforme a vontade dele. E ele diz para você nesse momento, não se preocupe, se tranquilize. Não se preocupe, descanse, se acalme, para não atrapalhar a sua saúde, relaxe. Louvado seja Deus. E ali, Marta não disse mais nada depois de ouvir a voz do Senhor. A Bíblia não diz o que ela fez depois, mas eu creio que ela pegou uma cadeirinha ali também, se sentou. Se não fez isso, mas ficou trabalhando bem mais perto de Jesus para ouvir o que ele estava falando ali. Não é? Então o Senhor, Ele quer o melhor para você. E o melhor não é preocupação, inquietação, estresse, não. É descanso, é confiança. Você crê. Então, se você crê, você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus nessa situação, nesse menino rebelde, neste homem que está dando trabalho, nesta mulher que está dando trabalho, nesses boletos, seja em que for a área da sua vida, você vai ver a glória de Deus. Deus vai consertar as coisas irão fluir, as coisas irão acontecer. Rapidinho quero te falar isso para que acrescente a sua fé. Lembro-me que na cidade de Juazeiro da Bahia tinha um local apelidado por Rancho dos Profetas. Ali tinha pessoas que iam para orar. E eu passei muitas vezes por aquele lugar. Era um lugar em que se reunia muitos profetas. E eu estava lá e tinha profetas muito considerados e outros menos. Eu era menos considerado. E a gente estava ali orando. Naquela casa era um local em que, glórias a Deus, muito especial, recebia a gente muito bem. Tinha uma irmã que cuidava daquele lugar e recebia a gente muito bem lá. Eles cozinhavam, faziam comida, a gente chegava, se fosse na hora do almoço, almoçávamos, era uma bênção. E eu lembro que eu estava lá e tem a hora da oração e todos os irmãos orando. Esta é uma hora bem interessante em que Deus costuma revelar coisas. Então estávamos orando e tinha uma irmã orando lá e Deus me revelou algo sobre ela. Ela tinha boletos que precisava pagar, estava preocupada. Ela tinha um comércio que esse comércio dela vendia sorvete, picolé, coisas desse tipo, e precisava de um clima quente
Estava chovendo na época e ela estava preocupada. E quando terminamos a oração, o Senhor me deu a palavra e eu entreguei para ela que, primeiro, eu quase que não entrego, né? Eu não era um profeta muito renomado, e ela começou a questionar outros profetas. Deus lhe mostrou alguma coisa? Mostrou? E eles, não. Mostrou? Não. Mostrou? Não. Tinha mostrado para mim, pelo menos considerado. E ela nem me perguntou. Então eu falei para ela, olha, o Senhor revelou o seguinte, que vai esquentar o tempo, esse tempo chuvoso, ele vai fazer passar, vai esquentar o tempo, para que suas vendas possam render e você pagar os seus boletos. E ela ficou muito feliz, porque era exatamente isso que ela estava orando, era a resposta que ela estava pedindo a Deus. Deus me revelou a oração dela. Então Deus, ele faz coisas grandiosas, está cuidando do nosso amanhã, mas ela buscou, essa irmã buscou e pagou seus boletos, ficou tudo em dia, o tempo chuvoso suspendeu, veio o sol muito quente, muito rápido, ela conseguiu o que queria, mas ela buscou ao Senhor, ela não ficou inquieta e preocupada por aí, não, ela foi buscar no lugar certo a palavra de Deus e ela recebeu. E Deus abençoou ela, sabe? As nossas preocupações, precisamos apenas colocar nas mãos de Deus em oração, crendo. Jesus disse isso, tudo o que pedir crendo, recebereis. Então, se eu sei que tudo o que eu pedir crendo eu vou receber, por que vou me preocupar com o amanhã? Não é? Vou pedir crendo. E eu já recebi em nome de Jesus, a vitória é minha. Então a vitória é sua. Você pede crendo e o Senhor te dá a vitória. E você é vitorioso. Louvado seja Deus. Eu quero já estar orando por você. Em nome de Jesus. Eu era um dos profetas menos considerado naquela época. Isso foi há muitos anos atrás, irmãos. Há uns 20 anos atrás. E algum tempo depois... Tá entendendo? Algum tempo depois, eu fiz a escola para profetas e eu era o professor. Entenda. E às vezes a gente menospreza algumas coisas. Não menospreze algumas coisas por causa da aparência. Não julgue o livro pela capa. Deus sabe do interior, sabe de todas as coisas e sabe do amanhã. O amanhã... Deus pode pegar um pobre necessitado desde o monturo e fazê-lo assentar entre os príncipes e fazê-lo um governador, tá? Deus tem coisas grandes para fazer, creia. Louvado seja Deus. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, eu oro pelo teu servo, pela tua serva, Senhor, pelos teus filhos, pela família deles. Tira toda inquietação e toda preocupação da mente dele, da mente dela. Tira da alma, Senhor. Tira da família inteira, dá paz nesse lar, Senhor. Dá paz nessa alma, tranquilidade, Senhor. Que a paz reine. Sim, que a unção do teu Espírito, Senhor, possa estar com ele, com ela e com a família, assim como foi com Maria. Assim como foi com a casa de Marta e Maria, que eles viram a glória de Deus, Senhor. Eu te peço milagres e maravilhas na vida dele, dela e da família, Senhor. Coloca tudo no lugar, tudo que está quebrado seja emendado, tudo que está fora do lugar volte para o lugar. Tudo que está faltando, receba a porção e a multiplicação, em nome de Jesus, amém. E você pode dizer amém, a vitória é sua, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito aqui, eu quero lhe convidar a se inscrever nesse canal e que Deus continue abençoando a sua vida. Se você puder compartilhar, fico grato em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.